Eu vou adiantar aqui e tentar falar de uma maneira mais sucinta para que a gente não passe muito do horário. Então, o que é que as máquinas podem fazer e qual o perigo disso para a maior geração de desemprego na sociedade? Então, obviamente, as máquinas fazem cálculo, elas podem calcular, elas foram feitas para calcular. Calcular não só número, como calcular lógica, como eu comentei, né? O primeiro robô, né, chama o lógico teórico, então vai fazer cálculo proposicional, ela consegue fazer cálculo proposicional, consegue fazer cálculo numérico, é o que ela nasceu para fazer, consegue fazer muito bem. Ela consegue fazer códigos, isso é importantíssimo, por isso que está em negrito aí. O que são códigos? Isso é linguagem de programação. Linguagem de programação. Isso é importantíssimo, eu coloquei por diversos motivos. Primeiro porque é uma área do mercado de trabalho das mais valorizadas hoje, onde tem uma alta demanda de profissionais, onde os salários são altos, ou havia demanda e os salários eram altos. Porque já há uma crise muito grande nessa área, justamente porque muitos dos códigos podem ser feitos ou auxiliados por inteligência artificial. O ChatGPT-4, das principais inovações dele é justamente aprimorar a produção de códigos, de linguagem de programação. Então você vai lá, eu quero um código para fazer tal coisa, escreve o código para você. Eu quero um código em Python que vai fazer tal coisa, ele dá o código para você. Quero um código em JavaScript, ele vai dar o código para você. Os meus amigos que trabalham com isso dizem ainda que não é perfeitamente completo, né? Que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Mas isso não diminui o problema. Porque um trabalho que seria feito por 10 programadores, que teriam que escrever um código do zero, agora, sei lá, um programador talvez, um ChatGPT, que em vez de escrever o código, ele vai simplesmente corrigir os códigos, corrigir pouca coisa dos códigos. Isso eu acho isso uma coisa interessante, porque é uma espécie de autofagia. As pessoas que fazem, né, programação, que trabalham programando, são uma das pessoas que possivelmente vão entrar numa das crises nunca vistas nessa área. Porque essa área sempre teve constante evolução. Sempre teve muito trabalho disponível e pouco mão de obra. Sempre foi assim, né? Há muito tempo. E aumentando vertiginosamente. Os salários subindo vertiginosamente. Hoje começou a entrar em crise essa área. Muito por isso. Muito por essa inovação dessa tecnologia que consegue fazer o trabalho dos programadores. E não só escrever códigos, como fazer coisas sem precisar de código. Existe todo um mercado de aplicações chamadas no-code ou low-code, que a pessoa programa através de arrastar ícones. Você vai fazer programas arrastando ícones. Com um ícone aqui, pai, eu quero tal coisa, vai escrevendo ali. Ou você escrever mesmo, né? Eu quero tal coisa, escreve, ele faz. Ele dá a resposta para você. Ou, sei lá, você tem vários sites que fazem site com inteligência artificial. Que é essa coisa que era tão muito valorizada, né? Pô, fazer um site era uma coisa assim de outro mundo. Hoje você faz tranquilamente. Qualquer pessoa hoje consegue fazer um site. Simplesmente arrastando as peças que você quer para o lugar que vocês querem que elas estejam. Muito simples, né? E isso realmente vai criando um déficit de emprego que eu acho que vai ser um dos piores casos nisso, né? É um dos piores porque é onde tinha mais expectativa. E é pior por causa disso. Expectativa muito grande e uma queda muito grande também no desemprego. As IAs podem fazer também textos, como o ChatGPT, isso é óbvio, a gente já conhece. Imagens também, como essa imagem foi ela que fez. Vídeos. Aí começa a ficar problemático, né? Diagnósticos, que foi o que eu comentei aqui. O médico pode ser substituído por alguma inteligência artificial? Muito possivelmente. A gente vai querer isso? É outra pergunta que a gente tem que fazer. Né? Se a gente vai querer esse diagnóstico feito de caixa preta, que a gente não sabe como foi feito, são as questões que essa tecnologia é levantada. Pareceres jurídicos. Isso é muito comum. Não achem você que os juízes leem nada, não. O juiz não lê nada, que lê inteligência artificial. E os analistas dos juízes leem o parecer da inteligência artificial e depois, sei lá, dão um resumo para o juiz. É mais ou menos assim que funciona hoje. Imagine você que você pega, sei lá, a gente vai ver
STF, né? Aquela coisa, aqueles negócios absurdos, calhamaços. Acho que eles leem aquilo? Lê nada. Lê nada aquilo ali. É tudo automatizado. A inteligência artificial procura palavras-chave, vai fazendo resumos. Os estagiários passam para os analistas nessa cadeia de comando e chega no juiz ali qualquer coisa, né? Isso já é antigo, não é nem novo isso. Tem um amigo meu que é analista e ele já usa isso, essas tecnologias, há bastante tempo. Bastante tempo, sei lá, 3, 4 anos atrás, né? Já antes do ChatGPT existir, como a gente conhece, o GPT-3, isso já era usado no meio jurídico. O que é que acontece? Isso era usado por juízes, né? E cada vez mais vai se popularizar pelos advogados. Então, o cara que tem um escritório de advocacia e que tem lá 3 estagiários, o trabalho do estagiário, a máquina pode fazer. Que é escrever as petições básicas, que é ler os documentos básicos e dar os resultados ali. Escrever a petição básica é a coisa mais... qualquer coisa, velho. Qualquer coisa da vida. Assim, eu fiz petição, assim, já. Eu passei na seleção de substituto da UFBA e não pude entrar porque estava naquela... Quem trabalhou de substituto sabe, né? Tem uma tal de geladeira. Você tem que ficar 2 anos entre um contrato e o outro. Só que é uma lei meio esquisita, né? Eu fui entrar com mandado de segurança para assumir. E falei com o meu amigo que é advogado. Ele falou, velho, eu tô sem tempo. Eu falei, eu faço, você só assina que eu faço. Eu já tinha esse modelo antes. E que eu já havia entrado antes. Não, eu faço para você, você assina e entra aí para mim aí, botar o negócio. Beleza, eu fiz. Qualquer coisa. É o óbvio. O básico. Que se eu fiz, uma máquina faz muito melhor do que eu fiz, inclusive, tranquilamente. Ou seja, não vai acabar com a profissão advogado. Mas onde existia um advogado e 4, 5 estagiários e mais 2 advogados júniores, acabou, velho. O advogado que é o sênior, que é o dono da empresa, não precisa mais. Né? Vai ser ele ali. Como, sei lá, na arquitetura também. Isso tem... Ainda esses 2 últimos eu coloquei porque tem pouca produção, que eu acho curioso. Achei curioso esses 2 últimos. Há pouca produção sobre isso. E eu não consigo compreender, porque para mim é muito óbvio como isso pode ser feito. É muito óbvio. Porque você fazer uma planta de arquitetura, por exemplo, é uma coisa completamente calculável e automatizável. Você dá as medidas são essas, eu quero tais quartos, eu quero um quarto perto do banheiro, eu quero um quarto não sei o quê. Me dê opções aí de várias plantas para escolher, pronto. Isso aí é completamente automatizável. Eu acho curioso que não tem ainda mais produções de software sobre isso. Da mesma coisa engenharia. Também totalmente automatizável. Você dá ali as dimensões do terreno, as características ali do solo, do que você quer fazer, e você pede ali um modelo de construção que vai sustentar o peso, tal, etc. Isso é completamente calculável. E tudo que é calculável é automatizável. E esses 2 eu achei interessante porque eu fui procurar para preparar esse curso e não achei muitos. Tem exemplos até, mas não muitos sobre isso. Então talvez a gente vai ver surgir, fazendo uma previsão de futuro aqui, a gente vai ver surgir daqui a um tempo algumas tecnologias que vão suprir esse mercado, né? Se eu estivesse trabalhando com isso, faria, né? Se eu tivesse condições técnicas, eu investiria em inteligência artificial para essas áreas. Que tem pouco, é possível fazer e, obviamente, tem demanda. Né? E tem uma coisa interessante nisso, que são essa grande quantidade de trabalhos que são automatizáveis. Então é importante que a gente pense o seguinte: isso não quer dizer que vai acabar com essas profissões, mas que vai reduzir muito o número de funcionários necessários. Isso é o suficiente para criar um caos social, uma crise social. É o suficiente. Isso eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de profissões que envolvem uma certa formação, né? Um curso superior. Poderia falar também de contabilidade. Eu fui declarar imposto de renda esse ano, mas tudo automático já, velho. Já vem tudo prontinho o negócio. Você tem que dar alguns ajustes se você quiser. Mas eu nem sabia, coisas que eu nem sabia que podia botar, e apareceu lá. Eu falei, pô, que negócio surreal, né? É claro que quem tem uma vida financeira, porque a minha vida financeira também é meio baixa renda, né? Então não tem muita coisa para... Mas quem tem uma vida financeira mais sofisticada, né? Mais robusta, talvez tenha mais dificuldade com alguns investimentos, umas coisas assim mais esquisitas, que talvez não seja tão fácil automatizar. Mas o grosso da população mesmo, né? Que ganha um salário ali, paga um negócio de saúde, uma escola, não sei o quê, já tá tudo lá, velho. A escola já vai estar lá do menino, plano de saúde já vai estar lá, vai estar tudo lá.
Então, o contador, que era um sujeito que ganhava uma grana nessa época do ano, de imposto de renda, isso aí é babau para ele, velho. Esse ano, né? Imagine você que vai aumentando. No próximo ano já vai vir mais específico ainda. Já vai vir aprimorado do ano que vem. E assim por diante. Então, e eu estou falando de profissões, mais uma vez, de profissões que exigem um curso superior. Profissões com certo renome na sociedade. Mas não só essas são substituíveis. Na esquina da minha rua, no restaurante, não tem mais uma pessoa que fica no caixa pesando a comida. É um robô. E é curioso que eles botaram um robozinho de fato. Tem uma imagem de um robozinho assim que fica ali. E aí tem uma placa, fale com o robô. Como é que fala com o robô? Eu vou falar com o robô? O que é o robô? Eu vou falar com o robô. E tem um robozinho lá, bonitinho o robô, velho. Aí você vai lá, aperta o botão, ele te dá o quanto você comeu ali, né? Aí você paga, tudo automatizado. Na mesma rua, em frente, tem um Carrefour. Carrefour é aquele que tem vários caixas automatizados também. Você pode ir muito mais rápido do que esperar a fila do caixa. É claro que isso tudo está de forma embrionária, tudo começando. Então muita gente não usa o caixa automático, porque não sabe usar, é meio complicado no começo, de fato. Mas se habituar é muito fácil. Né? Se habituar é muito fácil. E você imagina, nesses caixas já foram. Caixa é uma profissão que já foi. Motorista. Carro autônomo já não é mais nada fora do comum, já é realidade. Carro autônomo é realidade. O que limita, olha só que curioso, o que limita a expansão dos carros autônomos não é os desafios técnicos. A técnica está pronta, está feita. O que desafia é os desafios éticos. Que a gente que dá aula de filosofia, quando a gente contar a história para os meninos do dilema ético, não, porque um bonde vai matar 5 pessoas, por que você escolhe? Hoje não é mais bonde, hoje é o carro autônomo, velho, tá lá. Mesma coisa quando a gente vai dar aula sobre Descartes. Não, porque imagine que a realidade não é realidade. Não precisa imaginar, é o deepfake. Tá ali, né? Seus sentidos estão te enganando. Não precisa imaginar mais nada, tá ali o negócio, né? Então isso mas... É tão complicado, né? Porque você tem a percepção de que aquilo está acontecendo de fato, mas a essência daquilo que está ali. Então. É aquela coisa de desconfiar dos sentidos, né? Eu vi isso mesmo, né? É isso, Descartes, né? Então os filósofos são chamados a trabalhar, né? Nesse sentido. E eu acho importante, cria-se essa demanda. Não sei se vocês viram os vídeos de carro autônomo, né? Autônomo. É surreal, velho. É massa. Não sei se teria coragem, não. Mas assim, eu acho que é uma questão de tempo para se adaptar mesmo. Que a sociedade vai ter para se adaptar. Nos Estados Unidos a gente vê já. Já está rolando. Mas geralmente tem sempre um motorista. Eles não se sentem bem com... Eu não vi sem motorista. Sempre a gente identificava, olha, esse carro aí é o carro do... Mas uns vídeos que eu vi na internet, não. Tinha uma galera andando. É tipo um Uber, não é o Uber? E assim, tem uma coisa curiosa no Uber. Sabe que Uber é uma empresa que ela não dá lucro, né? Que é uma mania agora das empresas, como a Amazon. A Amazon começou a dar lucro e deu pouco lucro. E o dono já falou, calma, os acionistas, né? Não se empolguem que não vai dar lucro. Por que isso? Porque elas investem em automação, justamente. Então eu tenho para mim, isso aqui sou eu falando, né? Que o lance da Uber é investir em carro autônomo e só vai dar lucro depois disso. Né? Então é criar uma imagem de confiança, né? No produto, no serviço ali, para que a gente se acostume à ideia de andar sem motorista. Eu acho que não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Ou seja, é muito mais um problema humano do que técnico. A técnica está lá. Os carros já andam sozinhos, velho. Mas a questão humana, a gente vai querer isso? Será que a gente vai ter coragem? Será que, né? É uma questão mais humana do que técnica aí, que eu acho que é importante que a gente pense. Mas vamos lá. E eu estava falando sobre essas profissões e elas são automatizáveis. E agora vem o ponto fundamental aqui. As profissões são automatizáveis porque nós nos tornamos automatizáveis. Nós nos tornamos robóticos. Por isso, o nosso serviço pode ser feito por um robô. Porque ele é feito de forma robótica. A gente vai no médico, velho. Não sei vocês aqui a experiência de ir no médico de plano de saúde, desse plano de saúde barato, né? Não os caros, de gente rica. Eu vou falar, não sei se pode falar, não falar o nome do plano de saúde, mas eu tinha um plano de saúde e era bem ruizinho assim, velho. E aí eu ia, velho, eu tenho um problema, que eu vou voar de avião, eu tenho uma dor insuportável no ouvido. Insuportável. Não é só aquele incômodo que a gente tem. Parece que meu ouvido vai explodir.
Mas isso acontece de vez em quando. Eu não sei quando acontece, é um defeito intermitente que eu tenho. Eu não sei quando acontece. E aí fui no médico diversas vezes. E aí, das diversas vezes, sei lá, uns 4 ou 5 médicos do plano. Ninguém falou nada. Não, isso aqui é não sei o quê. Toma uma dipirona antes de voar. Ninguém significou olhar na minha cara e examinar e falar, não sei o que é, mas vou pesquisar, volte na semana que vem. Ou faz um exame tal, não sei o quê. Então o médico é robótico, velho. Se ele é robótico... Se ele é robótico, acontece que isso pode ser automatizado. Se o médico perdeu a capacidade humana de olhar para o ser humano e tocar o ser humano e falar, velho, vamos ver isso aqui, né? Aquela capacidade mesmo de cuidado que tem na medicina, que muitos médicos têm, infelizmente. Sei lá, muitos médicos trabalham com medicina da família, no SUS, né, sobretudo, que tem uma abordagem bem diferenciada de medicina. Eles são raros, velho. Eles são raros. A gente paga caro para ir no médico que nem olha na nossa cara. Então esse trabalho pode ser automatizado. Se for para ir no lugar que o médico não vai olhar na minha cara, o robô faz isso para mim, velho. O robô faz isso para mim. Se é para você ter um professor, agora falar uma autocrítica nossa aqui, né? Se for para ter um professor que não tem uma capacidade crítica para entender o conteúdo que ele está lecionando, um computador faz. Faz tranquilamente. Então, a nossa vida se tornou robótica. A nossa vida se tornou robótica. De sentido que aí é fácil automatizar. E várias profissões dessas que eu trouxe tem que ver com isso. A gente tem, sei lá, faculdade de Direito, que são simplesmente ali decorar leis, né? Decorar códigos. Pô, se for para decorar código, o computador decora muito melhor. E vai decorar a quantidade absurda de leis. Se você não tem uma habilidade crítica de lidar com aquilo ali, realmente você vai perder lugar no trabalho. E era para eu estar no outro slide, nem sei porque não passou o slide. O slide era esse daqui. E nesse slide, eu trouxe a imagem desse filme com a Cate Blanchett, chama Tar. Esse filme não tem nada a ver com inteligência artificial, embora tenha que ver. Vocês viram esse filme, não? Vocês perderam o melhor filme do ano, velho. Esse filme é maravilhoso. Esse filme concorreu ao Oscar, perdeu para aquele filme horrível, Nada em Lugar Nenhum, em Tempo Nenhum. Sabe que filme é esse, né? Sim. Nada em Lugar Nenhum, em Tempo Nenhum. Que é tudo em todo lugar e em qualquer coisa, né? Horrível. Filme TikTok, né? Horrível. E esse filme perdeu o Oscar para esse filme. Achei um absurdo. Esse filme tem a Cate Blanchett no auge da atuação, assim, uma coisa maravilhosa. E esse filme é sobre uma maestra ou maestrina. Isso também é uma questão do filme, inclusive, né? Por isso que ela está nessa posição aí, né? É uma maestra ou maestrina. E tem dentro da música essa discussão do maestro, do papel do maestro. O que é que o maestro faz? Sendo que os músicos estão ali com a partitura na frente. Eles sabem o que fazer. Você poderia substituir um maestro por um tataravô de um robô, que é um metrônomo. Sabe o que é um metrônomo? É um negócio que faz assim, ó. Que é para dar o tempo da música. Né? Ele vai dar o tempo da música. Então, se for para o maestro dar o tempo, um metrônomo pode dar o tempo. Então, por que é que existe maestro? Isso é uma das questões do filme que passa de uma forma bem sutil, bem interessante, assim. Que ela vai dizer justamente como a capacidade de interpretar a música do maestro vai muito além do que só dar o tempo da música. Né? De interpretar, de capacidade interpretativa. E eu trouxe isso porque essa personagem, ela repete, quando ela quer ofender alguém, ela chama de robô. Isso é maravilhoso. Quando ela quer ofender alguém, você é um robô. Você é um robô. Ou seja, você está seguindo aí os parâmetros sem questionar e agindo de forma mecânica. É isso, é sobre isso o filme, né? Aí o filme vai entrar numa discussão muito interessante sobre cultura do cancelamento, pai e tal. Uns debates de gênero muito bons. Eu acho esse filme realmente muito bom. Assim, ultimamente foi um dos melhores filmes que eu vi. Infelizmente não ganhou o Oscar, mas o Oscar também não sei se é o parâmetro interessante para muita coisa. Então aí fica a dica de filme aí para o final de semana de vocês. Então, qual é o lance que esse filme traz e que eu quero dizer para vocês? Nós nos tornamos robóticos. Nós achamos que seguir padrões e parâmetros é o que nós temos que fazer, velho. E quem segue padrão e parâmetro é robô. Não é ser humano. E a gente acha esquisito quem vai tentar fazer algo um pouco diferente disso.
A gente vai cada vez mais se habituando à ideia de ser máquina. Vou pegar o futebol como exemplo. O futebol hoje, velho, é cada vez mais protocolar. Protocolar. É pegar a bola, tocar de lado. Dificilmente você vê um jovem que vai arriscar um drible, uma jogada bonita, um negócio assim. Quem arrisca já é julgado. Ih, tá querendo fazer graça. O juiz dá cartão amarelo. Né? O cara vai fazer uma jogada bonita, dar um drible, um banho de cuia, uma caneta, uma coisa assim. É ruim fazer isso, né? Então, você tem jogadores maravilhosos, como Vinícius Júnior, que eu fico retado vendo o jogo, vai pra cima, vai tocar a bola de lado. Pô, pelo amor de Deus, velho. Você é Vinícius Júnior. Não sou eu jogando bola, né? Eu não posso fazer isso. Ele pode, né? E é isso, a gente é cada vez mais protocolar nas coisas que a gente está fazendo. Isso porque, muito por uma insegurança crescente na sociedade, porque o que permite o improviso, o que permite a inovação é a segurança. Com insegurança, a gente se agarra no certo, no protocolar. No que já foi garantido, no que já está ali, aceito. E mesmo os excepcionais, olha que curioso, né? É o craque do nosso tempo, né? Os craques, né? Messi e Cristiano Ronaldo. O apelido de Cristiano Ronaldo é Robozão. Que louco, né? O apelido do Cristiano Ronaldo é Robozão. Quer dizer, o cara que é muito bom na sua área, ele é um robô. A gente acha que ele é um robô. E o Cristiano Ronaldo é um robô, segundo os fãs apelidaram dessa forma, porque ele é um cara completamente comprometido com o físico, com o treinamento e com o protocolo, né? É um cara que não toma Coca-Cola, né? Tem aquele vídeo que ele, não, bebo água. Um cara com físico impecável. Um cara, né? O cara não tem um fio do cabelo fora do lugar, que fica se vendo no negócio, né? Isso, ele é um robô de fato. Ele é um robô. Ou seja, a gente acha que o excepcional, a melhor coisa que podemos ser, o nosso herói cultural é um robô. Eu gostava muito mais quando o herói cultural era o Romário. O Romário era muito mais legal, né? Ia pra balada no dia anterior do jogo, jogava e fazia 3 gols. E chegava no vestiário e falava que não ia treinar e acabou, e tá rebocado. Ou pro carnaval, já foi. Pra mim isso era muito mais interessante, né? Do que Cristiano Ronaldo. Embora eu goste do Cristiano Ronaldo, realmente ele é um jogador excelente. Mas é um saco. É um saco. É aquela coisa de... realmente, né? Um cara que não vive, né? Que a vida dele é voltada para que ele funcione da melhor forma possível. A vida dele tem como objetivo que ele desempenhe a melhor função, que ele funcione da melhor forma possível. Se ele vai comprometer a vida dele para isso, não interessa. Ele compromete, porque o que interessa é ele ser esse vencedor, ele ser esse grande jogador e abdicar. Isso é um exemplo, né? Cristiano Ronaldo é um exemplo, mas todo esporte contemporâneo de alto rendimento é assim hoje. Não tem essa mais. Não existem mais Romários no futebol. Não tem como existir. Nem nenhum outro esporte. Né? E na vida também. Isso é um exemplo porque eu acho que os atletas hoje são nossos heróis culturais. Já foram outros, mas os atletas são nossos heróis culturais hoje. E é isso que a gente encarna como essa necessidade de fazer esses sacrifícios, né? Então, além disso, além de ter essa coisa de repetição de padrões e menos inovações, a gente tem uma coisa interessante que é a necessidade de quantidade de coisas que a gente faz. Então, a gente na academia, né, é medido pela quantidade de artigos que a gente escreve. Se o artigo é bom, se o artigo é ruim, né? Aquela coisa que eu estava falando mais cedo, não tem... quantidade, é número, porque o número é o cânone do esclarecimento. Então, a gente tem que produzir cada vez mais. Se é bom, se não é, se é relevante, se não é. E a gente se dá mal com a inteligência artificial com isso. Qual é o nosso... Por que a gente tem tanto medo do ChatGPT? A gente tem medo porque ele consegue escrever artigos da mesma forma medíocre que a gente escreve. Ele não consegue escrever um artigo complicado, mas o medíocre ele consegue. Ele consegue, o Hockenheim, no texto O que é teoria tradicional, o que é teoria crítica, ele vai criticar, né, a forma como a ciência é feita. Ele vai dizer, velho, são pesquisas somente, exclusivamente descritivas. Para que você está escrevendo isso aí? Qual é o sentido de você fazer isso aí? Particiona-se o conhecimento, cada vez maior, cada vez mais particionado, e você pega, dentro dessa partição, e descreve. Na nossa área de humanidades, o valor é dado
da quantidade de referência que a gente usa. Se a gente vai pegar um tema ali, um comentário de um autor, pegar um filósofo, Aristóteles, a gente vai ver lá a quantidade de comentadores de Aristóteles, e fica tipo, pô, isso é bom. Se leu muitos comentadores, nem leu nem nada, né? Não botou ali, vai citando qualquer coisa. E isso o ChatGPT pode fazer. ChatGPT, escreva para mim aí as causas, Aristóteles, pronto, vai escrever tranquilamente. Agora, se você pedir para ele relacionar Aristóteles com a contemporaneidade, aí é outro sabor, como diria o poeta. Aí é outra coisa a se fazer. Eu tenho um exemplo disso que foi... eu não sou egocêntrico não, tá, gente? Foi só um pouquinho. Mas me procurando no ChatGPT, perguntei quem era eu. Aí perguntei, aí chegou nesse artigo que publiquei sobre redes sociais. O artigo é basicamente falando sobre a psicologia das massas, que é o conceito de Freud, e como ela fundamenta as redes sociais. Aí eu pedi para o ChatGPT dissesse sobre o que era artigo. E falou, né? Um primeiro resumo até interessante. E perguntei, o que é que o autor fala sobre Freud e as redes sociais? Aí ele responde, não encontrei nada que Freud e redes sociais. Mas é o título do negócio. Só que não é Freud e redes sociais, é a psicologia das massas e redes sociais, mas é Freud. E ele leu o artigo e não conseguiu compreender isso. Ou seja, fazer uma ponte um pouco menos óbvia, ele não consegue fazer. Essa ponte um pouco menos óbvia, né? E aí você pegar um autor que não viu a rede social e imaginar que o conteúdo que ele escreveu pode ser usado para compreender esse fenômeno, isso para o ChatGPT é algo que faz ele surtar ainda. Ele não consegue compreender. Eu insisti. Mas Freud não fala nada que pode ser usado para compreender redes sociais? Ele responde, não encontrei nenhuma informação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu está óbvio no texto. Qualquer ser humano que lê vai compreender isso. Qualquer pessoa que conhece Freud, que sabe que psicologia das massas é o conceito de Freud, só no título ele já percebe isso. E qualquer outro ser humano que lê o artigo, está lá no corpo do artigo, explicando essa relação. Não é uma coisa que exige um conhecimento absurdo, mas exige um conhecimento humano, né? Então, se eu quiser escrever um artigo explicando o que é a psicologia das massas para Freud, o ChatGPT vai escrever algo razoável. Vai escrever algo razoável. Agora, se eu pedir para ele fazer uma relação com a internet, aí fica mais complicado. Então, eu acho que esse desespero da academia é interessante. Porque talvez faça a gente propor outras coisas. Que não pesquisas meramente descritivas, que não pesquisas que não envolvam criatividade, mas talvez a gente comece a privilegiar o que a máquina não faz, que é justamente a criatividade, que é justamente a inventividade, coisas que ela não pode fazer. Talvez, estou sendo otimista aqui, né? Estou sendo otimista. Talvez a gente consiga lidar com isso. Porque se for para fazer pesquisa como uma parte considerável da universidade, não só do Brasil, do mundo, faz, que é esse tipo de pesquisa, que você vai lá até reunir uma quantidade absurda de livros que você leu e tal, mas só para descrever, sem extrair uma problemática, sem fazer relações, sem fazer links, isso a máquina faz tranquilamente. Já faz. Isso não é no futuro, isso ela já faz. Então, talvez, a gente comece a dar valor ao que ela não pode fazer, que é essa perspectiva mais crítica, que é essa perspectiva que envolve outras habilidades que a máquina não consegue desenvolver. Bom, isso foi o que eu trouxe para falar sobre como nós somos substituíveis, porque vamos nos tornando paulatinamente mais robôs. E eu vou dar um exemplo disso aqui, de como funciona na prática, na nossa interação humano-máquina. Tem aqui uma imagem do Google Maps e uma citação de Marcuse. Pela primeira vez apareceu o meu filósofo de cabeça, que vocês sabem que é um filósofo baiano, né? Marcuse está falando isso em década de 70, né? Como é um livro, esse livro chama Tecnologia, Guerra e Fascismo, é uma coletânea de artigos, me falha a memória agora de quanto é esse exatamente, mas algo ali do final de 60, começo de 70, obviamente não tinha nada do que a gente conhece de tecnologia. Mas ele fala algo interessante. Sinais e placas dizem ao viajante o que fazer, o que pensar, até chamam a atenção para belezas naturais ou marcos históricos. Outros pensaram pelo viajante, talvez melhor. Ele está falando de guias, né? Ele está falando de placas.
O que a gente tem hoje com o Google Maps é uma espécie de hipérbole disso que já existe há muito tempo. E essa hipérbole de que outros pensaram pela gente, e a gente acredita que pensaram melhor que a gente, faz com que a gente se torne cada vez menos autônomo e que a gente exercite cada vez menos raciocínio. E eu trouxe o Maps para dar um exemplo. Tem um restaurante que eu gosto de comida baiana, lá no Vila Planal. O fato de eu esquecer o nome do lugar é justamente o ponto que eu vou chegar aqui. Eu nunca sei o nome do lugar porque eu boto no Uber, o nome é Farol de Itapuã, eu boto lá Farol de Itapuã e ele me teletransporta para lá. Então eu não sei nem o nome da cidade que Cecília falou agora aí, né? É isso, eu não costumo. Isso é uma coisa muito comum, né? Então a gente acaba perdendo essa capacidade de se localizar no mundo mesmo. Então eu boto ali, né? Eu boto o meu Uber, ele me leva lá, e eu várias vezes me peguei numa situação, né, de falar para a pessoa, pô, tem um restaurante massa que eu gosto de ir. Aonde é? Rapaz, fica ali no negócio ali, pô, negócio do... Aí fico naquela até lembrar o nome do lugar. E por que isso? Porque a gente entregou a nossa capacidade de raciocinar à máquina. A gente entregou a nossa capacidade de memorizar. Olha que interessante, é o que Platão já falava com a escrita também, né? Não é bem de hoje isso. Vocês sabem que Sócrates não escreveu nada e que Platão também não era dado a escrever. Quem escrevia era escravo. E Platão dizia que escrever era para esquecer. E é muito isso mesmo, né? Porque a gente escreve, a gente tende a esquecer. Porque a mente, ela quer menos trabalho possível. E se a mente pensou assim, né? Tá ali, aquela informação, não vou gastar espaço aqui guardando isso. E vou guardar a informação de onde eu escrevi. Aí é mais fácil. Mas não daquela informação. Então, quando eu digo que é um movimento natural, a inteligência artificial da história da humanidade, é que é isso, né? Então a gente tem esse problema desde Platão, desde o começo da escrita. Não é de hoje. Mas que isso vai, obviamente, criando condições maiores em que nos entregamos, né, a capacidade de raciocínio, porque para a gente é mais cômodo. É mais cômodo. E isso é confortável? É confortável. É saudável? Isso contribui para a nossa autonomia? São coisas que a gente deve pensar. E quando a máquina falha? Como é que a gente lida? Eu várias vezes, quando vinha para a UNB aqui, pegava o ônibus lá na W3 e não sabia direito onde descer na L2. E botava no Google Maps. E ele me dizia o ponto para descer. Aí, certa feita, o celular travou. Aí o desespero que dá, né? Onde é que eu vou descer agora? Aí fica olhando para o lado, pro outro, para ver se acha o lugar, esperando o pessoal descer para ver. É isso, né? A gente entrega tanto a nossa individualidade, a nossa subjetividade, mas não é perfeito isso, né? Não é perfeito. Várias vezes também já segui o Google Maps, ele mandou pegar um ônibus e o ônibus levou para outro lugar, né? Não era aquele que eu queria ir. Enfim, não é exatamente uma coisa à prova de falhas. O celular pode dar defeito, ficar sem bateria, uma porrada de coisa, e a gente se vê perdido porque a gente achou por bem entregar a nossa espontaneidade. Que, mais uma vez, né, é confortável, sei lá, pode ser até lucrativo, né, mais barato, você pega um ônibus ali dizendo para onde você deve ir, mas tem essas outras questões. E falando sobre isso mais especificamente, isso é o que Marcuse chamou de racionalidade tecnológica. Nesse livro que eu comentei, que chama Tecnologia, Guerra e Fascismo, é uma coletânea de artigos, entrevistas e coisas que ele publicou ao longo da vida. São 6 volumes, essa chama Tecnologia, Guerra e Fascismo. E olha o que ele diz aqui. O comércio, a técnica, as necessidades humanas e a natureza se unem em um mecanismo racional e conveniente. Você vê que eu disse, é conveniente, né? É conveniente que eu pegue o aplicativo e peça para ele me dizer essa racionalidade. Aquele que seguir as instruções será mais bem sucedido, subordinando sua espontaneidade à sabedoria anônima, que ordenou tudo para ele. Velho, ele não está falando sobre Google Maps, mas poderia tranquilamente. Não está falando. O cara está na década de 60 falando isso aí. Mas tranquilamente isso aqui é Google Maps, né? Ou outras formas que nós temos de nos locomover. E aí, uma outra parte interessante, isso é tudo do mesmo livro, tá? Ao manipular a máquina, o homem aprende que a obediência é o único meio de se obter resultados desejados.
ser bem-sucedido é o mesmo que se adaptar ao aparato. Isso aqui é fundamental. Se a máquina funciona por obediência, e a máquina é bem-sucedida no que ela faz, então a gente internaliza a ideia de que a obediência é o caminho certo para a gente. Então, quanto mais a gente obedecer, melhor. Então, a gente começa a buscar autoridades para nos dizer o que fazer. Porque a gente não sabe o que fazer. E saber o que fazer é uma coisa muito dolorosa, né? É uma coisa angustiante saber o que fazer. Mais fácil que alguém nos diga o que fazer, que a gente já falava lá, né, no texto do que é a maioridade. Né? Mas fácil ser menor, né? Não está na maioridade. Mas fácil que digam o que a gente vai fazer. Então, a gente vai procurar alguém para nos dizer o que fazer. E, especificamente, na nossa era, muito dessas autoridades são os gurus da tecnologia. O líder tecnológico é também um líder social. Mais uma vez eu trago meu espanto para vocês, para lembrar que isso foi escrito na década de 60. O líder tecnológico é um líder social. E hoje a gente vê figuras como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, que são ídolos da juventude. Né? Que são esses gurus tecnológicos. Isso por quê? Porque de onde é que tirou isso aí? De que os líderes tecnológicos são os líderes sociais. Da alienação, mas tem uma outra coisa interessante, que nessa inversão fetichista que eu comentei, quem cria inteligência artificial, quem cria tecnologia, é como se estivesse criando vida. É meio que um superpoder. E nessa narrativa, há também um lance interessante, que é a hipérbole e o mito que envolve essas tecnologias. A hipérbole, o mito, o fetichismo que envolve essas tecnologias é muito feita pelas próprias pessoas dessa tecnologia. Justamente para dizer, olha como eu sou importante, como eu sou poderoso. Olha como eu crio vida. Olha como eu posso criar vida. Né? Sou tão poderoso que eu crio vida. E isso é um efeito que vai criar que esses sujeitos começam a ser os objetos de admiração da juventude. Pessoas que a gente faz piada, né? O ídolo da juventude hoje é bilionário, que está pouco se lixando para o resto da humanidade, mas que a gente acha bonito. Né? Também pela ideia de querer ser, né? Você se identificar com esse líder é meio que ser ele também, em alguma medida. É meio que gozar com os prazeres deles, em alguma... Isso que Freud e Adorno vão falar depois, e que talvez dê tempo, e eu vou adiantar um pouco aqui. E o que eu estava comentando... Gente, tá, eu vou voltar. Porque eu queria passar essa parte aqui para ainda falar de Marcuse, né? Então, eu estava falando sobre esse líder tecnológico, e eu trouxe essa imagem do Frankenstein, que é justamente sobre isso, né? É de dar vida. A máquina adorada não é mais matéria morta, mas se torna algo semelhante ao ser humano e devolve ao homem o que ela possui, a vida e o aparato social a qual pertence. Então, isso é fundamental para a gente compreender que a inteligência artificial não é ponto fora da curva. Isso aqui, Marcuse não está falando sobre esse tema. Mas olha como ele estava falando de uma matéria morta que parece que tem vida. E cada vez mais a matéria morta, que é a tecnologia, parece que tem vida. E quem dá vida a essa tecnologia, quem dá vida é Deus. Então se comportam como deuses e são adorados como deuses. Isso é interessante da gente pensar, como o que eu falei na aula passada, dessa inversão fetichista. O ser humano robótico e o robô ser humano. E essa perspectiva, que ela é acentuada cada vez mais, não surge hoje, surge ainda no século XIX, ela só vai se alargando cada vez mais. Bom, e aqui, falando sobre isso, eu trouxe essa imagem aqui, que... Alguém conhece essa imagem? É a capa de um livro. É uma capa muito famosa do Emílio de Rousseau, né? É a capa muito famosa do Emílio de Rousseau. E eu trouxe isso para pensar que, olha o que, né, o tutor está fazendo com o seu aluno, né? Ele está apresentando a natureza. Né? Meio que vai lá, experimente a natureza. Que diabo isso tem a ver com inteligência artificial? Que foi a grande revolução da inteligência artificial. Foi quando aprendeu-se
no final dos anos 90, que você ensinar o que fazer é muito limitado. E que você permitir as condições com que a máquina aprenda pela experiência, isso sim é muito diferente. Isso é muito razoável. Isso é muito mais poderoso do que você dizer o que fazer. É o que Rousseau fala no Emílio. Quando Rousseau fala de educação natural, está dizendo, olha, a educação interessante mesmo é que a criança aprenda durante a experiência dela na vida. Que é um tema que vai ser debatido exaustivamente depois com Paulo Freire, com Dewey, Anísio Teixeira, a Escola Nova, todos esses temas que vou dizer da importância do aprender fazendo, do aprender não bancário, como diz Paulo Freire, né? Paulo Freire poderia olhar para a inteligência artificial e dizer, olha, até a década de 90, a IA tinha uma educação bancária e depois da década de 90, ela tem outro tipo de educação. Paulo Freire poderia falar isso tranquilamente. E aí, o interessante é que a gente aprendeu que isso é importante para a máquina, mas parece que não é importante para o ser humano. Porque a gente não conseguiu pensar em uma educação, pelo menos no Brasil, né, que não seja bancária. Né? Obviamente que alguns países lá, aqueles países do norte da Europa, Finlândia, coisa do tipo, têm experiências, né, mais para frente em relação a esse tipo de coisa, mas que em grande parte do mundo, a educação bancária ainda é bancária em grande parte do mundo. Por mais que tente se fazer outras coisas, a ideia de que você vai fornecer os comandos para o aluno, a ideia é o ponto fundamental da educação. Então a gente aprendeu que isso é importante para a máquina, mas o ser humano não. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não quer de fato pessoas autônomas. A gente quer pessoas robóticas. Bom, e ainda lidando com essa coisa da educação, mas falando mais sobre a produção de conhecimento, eu trouxe esse quadro do Da Vinci, que é a Última Ceia, para trazer uma coisa interessante. Vocês sabem que Da Vinci não pintou isso, né? Ou pelo menos não pintou sozinho. A ideia que a gente tem de que os pintores, os grandes mestres do Renascimento ou de qualquer outra época, sentavam-se de forma solitária e pintavam todas as suas obras, suas esculturas, isso não existe, né? Ele ali tinha uma série de aprendizes, que a gente poderia chamar de estagiários, que faziam o quê? Aprender o jeito dele de fazer as coisas e repetir o jeito dele de fazer as coisas para auxiliar ele. Não é isso que a IA faz hoje? Né? Não é isso que a IA pode fazer hoje? Então, é o seguinte, a produção hoje de conhecimento, acredito que ela vai se transformar dessa maneira. Eu acredito que daqui a algum tempo, dificilmente a gente vai escrever um texto como a gente escreve hoje. Sentar e escrever o texto completamente. Isso pode ser muito bom e pode ser ruim. Isso pode ser muito bom porque pode nos liberar para focar nas partes que interessam no texto e nas partes que a gente precise de escrever coisas, por exemplo, a IA possa fazer isso pela gente. Então eu escrevo meu texto sobre redes sociais e Freud, e enquanto eu estou preocupado em aprimorar o meu conhecimento, eu falo para a IA, velho, escreva aí para mim, descreva a psicologia das massas, as principais características. Ela escreve, aí eu pego e faço aquele link com as redes sociais. Saca? Isso pode ser um avanço enorme na área da pesquisa. Pode não ser também, né? Como pode criar uma cultura de que a gente se vicie em pedir e delegar trabalho para a IA, em delegar tudo, e que a gente, inclusive, vá perdendo a capacidade de escrever mesmo. A gente já não escreve hoje direito de caneta. Eu vou até fazer uma queixa para vocês aqui, viu? Eu pego a lista de presença, passo para vocês, uma letra que eu não entendo nada, velho. Que ninguém está acostumado a escrever mais, né? Pega uma caneta, chega a mão, não sabe nem como é que pega uma caneta mais. Aí escreve um nome esquisito, aí eu vou mandar e-mail, esse e-mail não existe, porque não... a gente perdeu algumas capacidades de escrita, porque a gente não usa mais, né? Isso pode acontecer, infelizmente, também. Eu estou falando de escrita manual, né, de habilidades motoras, motora fina, mas que a gente pode perder, inclusive, também alguma capacidade de relacionar conteúdos na cabeça. Ou seja, tem um perigo nisso, mas também tem um potencial interessante que pode ser explorado. Né? Então, é aquela coisa de que
as duas coisas podem acontecer. Isso aqui eu já falei, já conversamos sobre isso, né? A diferença da inteligência artificial, como ela é transversal, como ela está em diversos lugares da sociedade. E falando sobre desigualdade, exatamente. Eu repito para vocês que essa tecnologia, ela não é nova. Ela é nova, é claro, mas ela faz parte de um processo de tecnologia. A automação não é nova. Ela é uma forma de automação que surge no nosso tempo, dada as possibilidades técnicas. Mas a ideia de que o desenvolvimento da tecnologia agrava a desigualdade social, é chato falar isso, né? Mas Marx já falou isso também. O Marx falou lá no Capital que o capital e a tecnologia desenvolvida pelo capital é um gigantesco mecanismo social para a centralização dos capitais. Isso Marx fala no livro 1 do Capital. Isso Marx fala em 1867. Em 1941, Marcuse vai pegar um texto, que na verdade é um relatório de um comitê. A Câmara dos Estados Unidos, de deputados, pediu para que especialistas de economia fizessem um estudo para saber quais seriam os impactos da tecnologia na economia estadunidense. Esse comitê aí que eu coloquei o nome aí, né? Esse comitê de economistas, etc. e tal. E a conclusão que eles chegam é essa aí. A dominação de toda uma indústria, imagine você, a dominação de toda uma indústria por um pequeno número de empresas gigantes. Isso é 1941. 1941. Isso, a Amazon não existia, Google não existia, nada existia. Mas o potencial daquilo acontecer, não só sabia, como foi alertado para a comunidade política, para o centro do poder. Falou, velho, do jeito que está, isso vai rolar cada vez mais centralização de poder econômico, de capital. Em 41. Em 72, o Mandel fala também a mesma coisa. O período concorrencial presente no início do sistema capitalista deu lugar ao imperialismo, que, por sua vez, transformou-se em um sistema monopolista. Ou seja, a gente está avisando isso aí, velho, desde 1867. O que acontece hoje? O que acontece hoje é isso aí, né? São as fábricas da Amazon. Altamente automatizadas. E essa automação é justamente o que permite que ela conquiste território, que ela feche as livrarias, que ela alcance mais poder. E com isso consiga mais dinheiro. Com dinheiro ela invista mais em tecnologia e consiga ainda mais ser monopolista. Aí tem aquela coisa de lei antitrust dos Estados Unidos, né, para impedir o monopólio, e que estão lidando com essa questão aí, né, velho? Estão lidando, porque é cada vez maior isso. Marx falou isso em 67, velho. Porque a tecnologia se desenvolve justamente monopolizando. Desde a primeira fábrica que surge, que já consegue quebrar o trabalho artesanal. Isso vai crescendo, esse desenvolvimento da tecnologia, que eu falei para vocês, que é a inteligência artificial, é um dos momentos, não é algo fora da curva, mas é um momento que potencializou esse caráter de monopólio presente na tecnologia, que está desde a primeira Revolução Industrial. E sobre isso, Marx vai dizer outra coisa que eu acho interessante, né? Eu trouxe aqui a imagem do Drácula, do Bela Lugosi. E você sabe que usa essas analogias de horror, mas é porque o Marx usa muito isso no Capital, né? E essa é uma das passagens que ele usa. O capital é o trabalho morto, que como um vampiro vive apenas da sucção do trabalho vivo. E vive tanto mais quanto o trabalho vivo suga. O trabalho vivo é a tecnologia, né? O trabalho vivo hoje é o trabalho morto, né? O trabalho vivo é o trabalho do trabalhador que fez, e que faz, e que está por trás. E o trabalho morto suga o trabalho vivo. Suga o trabalho vivo. Aqui foi outra que eu passei. E eu queria falar rapidamente sobre as redes sociais. Eu sei que o tempo já está um pouco avançado, mas as redes sociais eu acho que é algo que a gente pode falar algumas coisas rapidamente aqui. Essa questão da influência das redes sociais e de empresas como a Cambridge Analytica na política, na vida pública, isso é uma coisa menos óbvia do que parece. Não tem aquele discurso de um superpoder das redes sociais, mas também é algo para a gente se preocupar. E eu vou explicar mais ou menos como é isso. Vamos lá. A narrativa oficial mesmo, né, do
dos donos da Cambridge Analytica, como o Alexander Nix. Isso tem um livro que chama Manipulados, que é de uma britânica chamada Brittany Kaiser, que trabalhava com o Alexander Nix. E essa era a propaganda que a própria Cambridge Analytica fazia de si própria. Então ela dizia que ela seria capaz de mapear a personalidade das pessoas. Isso por curtidas nas redes sociais, no Facebook, interações. Seria possível mapear essa pessoa. E a partir desse mapeamento, oferecer uma propaganda personalizada. E através dessa propaganda personalizada, que chama micro-target, né? Ou seja, um micro-alvo. É um micro-alvo, porque o alvo é uma pessoa só. Então, um micro-target seria capaz de uma conversão das pessoas. Seria possível fazer com que as pessoas criassem gostos que ela não tem, ou deixassem de ter gostos que ela tem, criasse hábitos que ela não tem, esse tipo de coisa. O curioso nessa afirmação é que isso também não é novo. O pai da publicidade moderna é um indivíduo que chama Edward Bernays. Curiosamente, foi sobrinho de Freud. E ele foi o sujeito que primeiro utilizou táticas de psicologia na publicidade. E ele falava coisas muito parecidas, assim, né? Elogiosas de si própria, que seria capaz de converter as pessoas. Um pouco menos arrogante do que o Alexander Nix, né? Ele dizia que não seria possível converter uma pessoa. Ele dizia que não seria capaz de convencer todas as mulheres a usarem saia, mas seria capaz de fazer com que todas elas usassem vestidos longos à noite. E realmente conseguiu, né? Em eventos sociais. E realmente conseguiu criar isso, né? Criar uma cultura através da publicidade aliada à psicologia. Então, a Cambridge Analytica, que é essa empresa que unia pesquisadores da ciência da computação e psicólogos, teria conseguido achar esse segredo aí de converter as pessoas. Mas será que isso acontecia de verdade? Esse sujeito da imagem é o Alexander Kogan. Ele é o pesquisador por trás do algoritmo da Cambridge Analytica. Então ele fala sobre o Alexander Nix, que era o CEO da Cambridge Analytica, né? Então ele diz: o Nix está tentando promover o algoritmo de personalidade porque ele tem um grande incentivo financeiro para contar uma história sobre como a Cambridge Analytica tem uma arma secreta. Está escrito errado ali, né? Tem uma arma secreta. Então, o cara tem um financiamento muito grande, né? E por ter um financiamento muito grande, ele tem que dizer que é muito grandioso o que ele faz e fez também. Então, muito o que envolve essas tecnologias que nós vemos é autopropaganda. Porque há muito financiamento. É preciso justificar aos financiadores o que está fazendo. Então, inventa-se uma narrativa sem contar o aspecto pessoal, né? Dizer, olha como eu sou importante, olha o que eu consigo fazer, olha como eu sou bom, né? Então, juntando essas duas coisas, cria-se essas narrativas que sustenta esse mito em volta da inteligência artificial. Por que que isso não é verdade? Né? Quem falou foi o próprio programador da Cambridge Analytica. Isso não é verdade porque, como eu mostrei aqui anteriormente, há uma dificuldade muito grande da máquina reconhecer padrões quando o aprendizado é não supervisionado, e nas redes sociais o aprendizado é não supervisionado. Isso aqui já falamos mais cedo. Há essa autopropaganda, como eu trouxe, que tem essa ideia de mito, de fetiche, de hipérbole do que a inteligência artificial de fato pode fazer e o que ela não pode. Mas o que ela pode fazer? Já caminhando à conclusão. Ela cria bolhas, isso de fato ela faz, que funcionam como câmaras de eco. E essas bolhas e essas câmaras de eco é justamente o que Freud chamou de psicologia das massas. A rede social une as pessoas de uma forma que nunca houve. A psicologia das massas, a massa psicológica, que é o que Freud falava, isso sempre houve, né? Que é o seguinte: comportamento humano em grupo. O comportamento humano em grupo, ele tem características. Quando o ser humano está em grupo, ele se comporta de outra forma. É o que Freud falava. Freud falava primeiro que tem um cultivo da heteronomia, e essa palavra foi repetida aqui diversas vezes hoje, né?
No grupo, nós temos uma heteronomia, uma perda da autonomia, uma perda da individualidade, em nome da necessidade de pertencimento. Eu quero estar igual aos meus. Eu quero estar igual aos meus. Eu quero participar disso. Eu quero ser parte de algo que é maior do que eu. Então eu sacrifico as minhas idiosincrasias por essa necessidade de pertencimento. Isso vai rolar, isso vai criar algumas coisas, como por exemplo, um aumento da agressividade. Porque quando o indivíduo, na massa, se sente pertencendo a algo maior do que ele acha que ele não precisa mais conter os impulsos agressivos que ele continha anteriormente. Ele acha que ele não precisa mais conter o racismo que está guardado dentro dele, o machismo que está guardado dentro dele, porque agora ele não está só. Ele está com algo que é maior do que ele, que está na retaguarda. Isso é o que Freud escreve lá na Psicologia das Massas, em 1920. Né? Que Adorno vai voltar e vai dizer que a psicologia das massas é a base do fascismo também. Qual é a relação disso com a internet? Então, os algoritmos das redes sociais, eles privilegiam o ódio e o medo. Isso é uma coisa que foi largamente documentada por pessoas de dentro dessas big techs, e ela é muito perceptível também. Elas privilegiam o ódio e o medo. E é por isso que não tem é difícil conter o discurso de ódio na internet. É por isso que quando eu vejo projetos de lei como que teve agora, não, porque a gente tem que, né, apagar o discurso de ódio. Velho, não adianta apagar se os algoritmos privilegiam esse. Não adianta você excluir uma pessoa que faz discurso de ódio se você vai criar, se o próprio algoritmo vai criar outros. E eu vou dar um exemplo. Aquele menino lá, o Monark, né, que disse que tinha que ter um partido nazista. Ele foi expulso do YouTube, foi para uma outra rede, e hoje o conteúdo dele é mais do que nunca compartilhado no YouTube. Porque as pessoas fazem um corte na outra rede lá, mandam para o YouTube, e olha que curioso, ele cada vez mais agressivo, o discurso dele, cada vez mais delirante, cada vez mais recheado de teoria da conspiração, o que automaticamente dá mais alcance para o conteúdo dele. Então o fato dele ser expulso, olha que louco, velho, deu mais popularidade para o indivíduo, velho. Deu mais popularidade. Então eu fui ver, né, quando eu fui ver um vídeo dele, para entender o que estava acontecendo, o YouTube não para de recomendar a vídeo dele. Então não adianta você expulsar, tá bom, ele não é monetizado pelo YouTube. Sim, mas ele está mais no YouTube do que nunca. E o discurso é mais agressivo, é mais conspiratório, é mais extrema-direita ainda. Isso porque os algoritmos privilegiam esse tipo de conteúdo. Então, se a gente não tem uma transparência de dados para saber o que a gente quer das redes sociais, a gente não vai para lugar nenhum. Porque não adianta só punir algumas pessoas, porque elas vão criar outras. Aí teria uma oposição que seria o seguinte: não, mas a gente não pode cercear a liberdade da internet. Mas quem diz que tem liberdade? Faz um conteúdo de filosofia desse aqui, por exemplo, o alcance é mínimo. Cadê a liberdade? Cadê? Não tem. Ele já tem o que ele privilegia, o que ele já deixa de privilegiar. Né? Há uma liberdade formal, não uma liberdade material. A pessoa pode falar o que ela quer, né? Formalmente, seguindo aquelas diretrizes legais. Mas na prática, se ela não tem certo comportamento, se ela não age de certa forma, ela não vai para lugar nenhum. Então não há liberdade de fato, é liberdade formal. Então, a partir do momento que as redes sociais têm um papel tão importante na vida pública, ela tem que estar submissa à vontade pública. Ela não está acima da vontade pública. Tem que ser capaz de que a gente, cidadão, tenha que escolher, falar o seguinte: velho, a gente quer viver numa sociedade onde as redes sociais, que ocupam um espaço tão grande, privilegiem discurso de ódio, a gente quer isso. A gente tem que ser capaz de escolher isso. E votar, não quero, velho. Eu quero que os algoritmos privilegiem outra coisa. Né? Mas não pode fazer porque as grandes empresas não vão deixar. É absurdo, né? Quer dizer que o poder político subordinado ao poder econômico. É completa colonização. É absurda a colonização. Né? Subordinado completamente à vontade dos estrangeiros. Então, eu acho que tem que ter essa regularização das redes sociais, não só como foi feita, assim, não é excluir
conteúdo e pessoas. Isso não adianta. É mudar o fundamento dos algoritmos. Fazer com que tenha transparência dos algoritmos. O que é os algoritmos? Privilegiam o quê? Me mostre aí. Ah, é assim? Não, tá errado. A gente não quer isso, não. A gente quer outra coisa de vocês. Ah, mas não pode, então cai fora. Cai fora. Isso é uma coisa que qualquer país que tenha um mínimo de apreço pela sua soberania tem que fazer. Né? Sendo que a gente vê o estrago que isso pode fazer com a sociedade. A gente passa uma parte do tempo absurda nesses lugares virtuais. Não é uma coisa por acaso que a gente vê vez ou outra. É uma coisa que a gente está passando o tempo todo. Bom, passada aqui a epifania comunista, eu vou seguir aqui. Esse aqui eu vou pular. Vou falar sobre, só para concluir agora, que eu fiz aqui toda essa, digamos, tensionamento sobre a inteligência artificial e as tecnologias em geral. E vou falar agora o que a gente pode fazer com isso. Né? O que a gente pode fazer com essas tecnologias. E tem esse pensador que chama Andrew Finberg, que escreveu esse texto, O que é Filosofia da Tecnologia, que é uma conferência que ele deu no Japão, inclusive, em que ele fala sobre algumas perspectivas sobre a tecnologia. E qual é que ele é interessante, qual não e por que não. Então ele vai dizer que tem uma ideia autônoma de tecnologia, que ele vai dizer que tem, sobretudo, aí, o determinismo como uma das, digamos, escolas de encarar o desenvolvimento tecnológico. Esse determinismo, segundo ele, tem que ver com as ciências sociais modernas. Quer dizer, olha, a tecnologia se move meio que independente da gente, e o que a gente tem que lidar com ela de alguma forma, mas ela se move independente, né? Ela é neutra, ela não tem valores. O instrumentalismo, por outro lado, tem uma fé, né? Segundo ele, a visão moderna, e que acredita que tecnologia é sinônimo de libertação, é sinônimo de avanço, de melhora da humanidade. Isso que ele chama de instrumentalismo. O substantivismo, que segundo ele, Heidegger é o representante, ele vai dizer que para o substantivismo há uma ideia de que a tecnologia também é autônoma, né? Mas que digamos, ela não é neutra, ela tem valores. E aí tem a frase que ele fala sobre Heidegger, né? Que Heidegger sustentou que a modernidade se caracteriza pelo triunfo da tecnologia sobre os valores. Então é aquela coisa meio fatalista da tecnologia, né? Da técnica. O triunfo da técnica. E tem a teoria crítica, que é o que ele propõe, que, obviamente, como o nome diz, é a perspectiva da teoria crítica, que é a perspectiva que diz o seguinte: olha, a tecnologia tem valores, sim, ela não é neutra, mas nós podemos mudar os valores da tecnologia. É possível que nós escolhamos o que nós queremos que a tecnologia represente na sociedade. Para isso, ele vai dizer que também que para isso é necessário uma meta-escolha. O que é uma meta-escolha? É que não é uma escolha minha, não é uma escolha sua, mas é uma escolha política. É uma escolha política do que queremos que a tecnologia represente na sociedade. Foi como esse exemplo que eu dei aqui dos algoritmos. Não é uma escolha minha de usar mais ou menos Instagram, mais ou menos Facebook. Isso não muda. O que muda é um avanço de ordem política, de ordem normativa, para dizer o seguinte: olha, a tecnologia está causando esse estrago aqui. As redes sociais e os algoritmos estão causando esse estrago. Até poderia falar sobre outros estragos, né? A coisa do vício, na captura da atenção, uma porrada de coisa que a gente sabe que tem, que fica para outros momentos, mas está causando vários estragos. E a gente deve poder falar, não, a gente quer a inteligência artificial, a gente quer a tecnologia, mas não quer assim. A gente quer uma tecnologia como o chatbot do ChatGPT, mas a gente não quer dessa forma. A gente quer uma outra que tem outros parâmetros, que preze pela veracidade, que preze pelo rigor, que preze pela luta contra os vieses preconceituosos. Então, isso é uma perspectiva, mais uma vez, que ela é teórica no sentido de produção dessa tecnologia, mas muito mais política, porque, como eu afirmei mais cedo, essa tecnologia toda recente, ela é impraticável para, digamos, uma oposição normal. Né? Porque é tudo muito caro, é tudo muito grandioso. Então são decisões políticas de grande política. De grande política. Isso, para mim, é o que é extremamente necessário para que a gente lide com a tecnologia, que é
uma forma de vida, né? A tecnologia como uma forma de vida. Não é simplesmente um instrumento, uma ferramenta, mas algo que está além disso. E que a gente precisa aprender a lidar com isso e lidar de uma outra forma. Para que a gente não fique como o John Henry e lutar contra a máquina e morrer no final. Para que a gente não fique manipulado pelos números. E para que a gente crie uma forma de potencializar os avanços da humanidade com essas tecnologias que são maravilhosas, mas que, infelizmente, têm sido usadas dessa forma que eu comentei aqui. Cansei. É isso. Espero que tenham gostado.